Amém, irmãos? Olhe para mim, antes de nós lermos o texto, a gente vai começar lendo Números capítulo 13. Mas antes de nós lermos o texto, eu quero falar algo para você. Todos nós temos propósito, objetivo na vida, queremos algumas coisas espirituais. Por exemplo, eu como pastor desejo muito o avanço do reino de Deus. Desejo ver o crescimento, as células se multiplicando, pessoas sendo salvas. E como ser humano também desejo coisas. Quem é que não quer morar numa boa casa? Quem é que não quer ter um bom carro? Quem é que não quer ter um bom emprego ou ter uma boa empresa? Nós desejamos coisas. Amém, irmãos? Sim ou não? Quem é que não deseja ter uma família feliz? Uma família abençoada, filhos saudáveis? Quem é que não deseja isso? Isso é legítimo. E não se sinta mal por querer essas coisas. Todos nós temos desejos espirituais, desejos naturais, e isso é natural do ser humano. E existem formas de alcançar aquilo que nós queremos. Então, olhe para mim. Eu vou dizer algo para você. A bênção de Deus não é a única forma de você alcançar o que você quer. Existem pessoas que não são abençoadas e que alcançam o que querem. Amém, irmãos? Há pessoas que são esforçadas, há pessoas que são talentosas, há pessoas que de forma natural vão alcançar aquilo que desejam. Amém? Qual que é então, pastor, a diferença entre eu alcançar segundo a bênção de Deus, segundo o favor de Deus, e alcançar algo naturalmente? É que naturalmente dá trabalho e cansa. Tem coisa que você vai precisar gastar boa parte da sua vida com muito esforço para alcançar. E com a bênção de Deus, não tem esforço. Debaixo do favor de Deus, não tem esforço. Quero usar aqui um exemplo. Olhe para mim. Preste atenção. Duas pessoas que têm... Vou usar uma coisa natural e vou usar algo espiritual. Primeiro natural. Duas pessoas que têm o objetivo de ter um salário de 50 mil por mês. Quanto gostariam? Aleluia. Pensei que era só eu. Olhe para mim. Um talvez vai alcançar porque gastou 5, 6, 7, 8 ou 10 anos da sua vida estudando para aquilo. E aí alcançou. O outro vai alcançar porque está debaixo do favor. Você está aí? Diga amém. Você consegue entender isso, sim ou não? Ou seja, o que ele fez? Nada. Ele só acreditou e de repente ele colocou ali uma barraquinha. Eu já vi isso acontecer. Colocou uma barraquinha, vendia um cachorro-quente na garupa da bicicleta. Daqui a pouco montou uma casinha de cachorro-quente. Daqui a pouco montou uma loja de cachorro-quente. Daqui a pouco tem 5, 6 lojas pela cidade. E a loja de cachorro-quente faz fila. Eu vi isso em Londrina. Consegue entender? E o cara se tornou um dos empresários mais ricos da cidade. Diga assim, como? Favor. Favor de Deus. Então olha para mim. A bênção de Deus não é a única forma de alcançar as coisas. Mas olha para mim. Alcançar debaixo da bênção é mais leve. Consegue entender ou não? Alcançar debaixo do favor é sim, é a graça, o favor que eu não... Ou seja, o que eu fiz? Nada, eu nem mereço, só recebi. Você está aí, diga amém. Então entenda isso, porque você vai ver pessoas prósperas por aí. Você vai ver pessoas abençoadas por aí. Você vai dizer assim, o cara nem é crente. Não, ele não é crente, ele é habilidoso. Consegue entender ou não? Ele tem habilidade, ele consegue fazer, ele é bom no que faz. E ele vai dar certo na vida. Mas tem gente que não é bom no que faz. Muito menos merece. Só que vai receber do mesmo jeito, porque está debaixo da graça e do favor. Irmão, olha para mim. Essa história de que só quem merece recebe não serve para o Novo Testamento. Você está aí? Diga amém. Porque no Novo Testamento, do meu ponto de vista, lendo o pouco de Bíblia que eu li até hoje, na verdade parece que quem não merece é que recebe. Diga assim, por quê? Porque ele não veio chamar os sãos. Ele veio chamar os doentes.
Os irmãos estão aí? Sim ou não? Então olhe para mim. Vou usar um exemplo de algo espiritual. A célula. Você é um líder de célula. Aí você olha para a pessoa e fala assim, se aquele irmão for líder de célula, ele vai acelerar, vai crescer, porque ele é carismático, simpático, bondoso, misericórdia, todo mundo ama ele. Esse aqui vai dar um excelente líder de célula. Não, engano seu. Por quê? Porque, presta atenção, tem outro que não é nem simpático, nem carismático, não é nada disso, não é bondoso, não é nada, mas tem favor de Deus. E a célula do outro vai crescer naturalmente rápido. E o outro vai ficar lá penando e não vai conseguir crescer. Por quê? Porque um está tentando fazer pelo seu próprio talento e o outro está debaixo do favor. Consegue entender isso, sim ou não? Irmãos, olha para mim. Assim, pela graça de Deus. E quando eu falo pela graça de Deus, não estou dizendo que assim, uma força, é realmente só pela graça de Deus. Todas as obras que o Senhor me permitiu colocar as mãos, avançou, cresceu. E olha para mim, irmão, eu não tenho nada de pastor. Você entende ou não? Se depender da minha simpatia, irmão, eu estou enrolado. Consegue entender? Eu não sei com quem que eu estava. Estava eu, o Eliandro e o pastor Jéssica. Você sabia que eu não convenço que eu sou pastor? Não convenço, irmão. Todo lugar que eu vou, eu falo para as pessoas o que eu sou. Nós estávamos vindo eu tinha ido ministrar no encontro de casais, lá em Siderópolis, estava voltando. E aí já eram umas 11 horas da noite, vamos jantar, nós fomos jantar num lugar. E aí nós sentamos na mesa, falando crente só fala disso, né? Bíblia, igreja, célula, pregação, e o garçom ouvindo a gente conversando. Aí vocês fazem o quê? Eu sou um pastor. Ele olhou assim, então tá bom. E aí continuou servindo. Aí na hora de sair dele, ele falou assim, se vocês quiserem, tem umas boates por aqui, que é muito boa. Não convenço que eu sou pastor. Eu falo de Bíblia, eu digo pro cara que eu sou pastor, e ele diga assim, por quê? Porque é só favor, irmão. Consegue entender? Olha para mim, eu não estou confiado na minha capacidade, não estou confiado na força do meu braço, eu estou confiado no favor de Deus. Amém, irmãos? Vai sair pessoas dos 4 cantos de Balneário, da vizinhança, do estado, do país, e vai vir ouvir o evangelho. Ah, pastor, então nós somos a melhor igreja. Não, irmão, nós não somos a melhor igreja. Talvez somos uma das piorzinhas que tem. Mas acredite, nós não confiamos em nós confiamos no favor de Deus sobre nossas vidas. Então vai ter um pastor lá talentoso, amoroso, carinhoso, que visita todo mundo e vai conseguir fazer o trabalho com muito pesar. E eu vou ficar em casa. E vou ter o mesmo resultado ou maior. Diga assim, por quê? Porque é a favor. Você está aí, diga amém. Diga assim, qual é a diferença? Que quando esse pastor talentoso foi embora, a igreja acaba. Porque a igreja foi edificada sobre o talento que ele tinha. Quando eu for embora, os irmãos nem percebem. Porque não tinha nada a ver comigo. Era a graça, era o favor de Deus. Você consegue entender isso, sim ou não? Então diga assim, há várias formas de conquistar o que eu quero. Mas diga assim, mas no favor é mais fácil. Porque você não faz nada. Pastor, eu quero ter uma família feliz. Ok, você pode entrar num curso de como criar de melhor forma os filhos. Isso é bom, isso não é ruim. Mas tem mãe que vai estar debaixo do favor. O filho é um amor e não sabe nem por quê. Consegue entender ou não? Os irmãos estão aí? Então, olha para mim. Pastor, já entendi esse negócio do favor. E como é que eu faço para entrar no favor? Aqui é que você não vai acreditar mesmo, porque cada vez fica mais fácil. Você está aí? Diga amém. Como é que eu entro no favor? É sobre isso que eu quero falar hoje. Eu entro no favor, não é quando eu mereço. É quando eu creio e falo. Olha para mim. Deus
não está procurando gente que se comporta bem. Embora nós temos que nos comportar bem. Amém, irmãos? Os irmãos estão aí? Não, tem gente que fala assim, o pastor prega que você pode fazer. Não estou dizendo isso. Você deve andar certinho. Você deve evitar o pecado a todo custo. Mas deixa eu dizer algo para você. Eu não posso mentir para você. Deus não está procurando quem anda certinho. Deus está procurando quem crê. Você está aí? Diga amém. Olha para mim. O seu bom comportamento não impressiona Deus. E o seu mau comportamento não deixa ele desesperado. Diga assim, por quê? Olha para mim. Você sabia que Deus já sabe o que você vai fazer antes de você fazer? O que você vai fazer daqui 1 hora? Deus já sabe. Você acha que ele está preocupado? Presta atenção, olha para mim. Onde você vai estar daqui 10 anos? Ele já sabe. O que você vai estar falando? A Bíblia diz que a palavra não me chegou à língua e ele já... Ou seja, você não sabe qual é a próxima palavra que você vai dizer e ele já sabe. Você acha que ele está preocupado? Pastor, então o que ele quer? Olha para mim. É o que diz a Bíblia em Hebreus capítulo 11, verso 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Diga assim, o que agrada a Deus é a minha fé. É que você lê uma coisa e pensa outra. Mas o texto diz, sem fé é impossível agradar. Então, o que agrada a Deus é a fé. É quando eu creio. E olha para mim, quando eu falo fé, irmãos, quando eu falo em crer, não estou ensinando como diz a nova era ou outras falsas ideologias que tem por aí. Pensamento positivo, pastor. Não é essa a ideia. Qual é a ideia? Não é crer em qualquer coisa, é crer no que Deus diz. É crer na palavra. Não é você ficar pensando assim, não, eu vou ter sucesso. Não é isso. É você crer na palavra de Deus. A palavra de Deus, quando ela se torna fé em seu coração, é um poder, irmãos, que pode derrubar qualquer muralha. Você consegue entender isso, sim ou não? Olhe para mim. A Bíblia diz que o povo de Israel, quando entrou em Israel, a primeira dificuldade que eles tiveram foi as muralhas de Jericó. A primeira cidade. As muralhas intransponíveis, diz a Bíblia. Ou seja, 6 metros de altura por 3 metros de largura. A Bíblia diz que duas carroças, né? Porque não tinha carro na época. 2 carroças andavam sobre o muro. Pensa no muro. Aí Deus olhou para eles e falou assim, sabe o que vocês vão fazer? Alguém já pensou, cadê a picareta? Cadê o martelo? Cadê a marreta? Vamos quebrar esse negócio. Aí Deus disse, não vai fazer isso. Vocês vão dar voltas. E no último dia vocês vão gritar. Como assim? Grita pro muro. Cai! E o muro vai cair. E aí eles ficaram andando 6 dias. Deram 6 voltas em 6 dias. No último dia deram 7 voltas. Na última volta o sacerdote tocou a trombeta e todo mundo gritou. Cai! O que aconteceu? Caiu. Quando as muralhas caiu, o povo de Jericó fugiu com medo e foi derrotado. Olha para mim, irmãos, preste atenção. Sabe o que eles fizeram? Diga assim, o quê? Creram. Porque só anda em volta de um muro quem acredita que esse muro vai cair. Porque pensa bem, se é um cara racional. Ah, não, pastor, eu vivo pela razão. Tá, você nunca vai ver o mover de Deus. Diga assim, por quê? Porque o mover de Deus não segue padrão de racionalidade. Olha Jesus para o Pedro. Vai lá, pesca um peixe. O primeiro peixe que você pegar, dentro dele tem uma moeda. Abre o peixe, pega a moeda e paga os impostos. Olha para mim, irmão. Que conversa que é essa? Eu vou lá pescar. Quantos peixes tem no rio? Milhares, talvez milhões. O peixe que eu vou pegar, o primeiro, vai ter uma moeda dentro. É isso? É.
Consegue entender? Tem muita gente aqui que ficaria sem pagar o imposto. Diga assim, por quê? Porque anda segundo a razão, não anda segundo a fé. Sabe o que Jesus está procurando em você? Fé. Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda. O que Jesus está procurando, pastor? Fé. Olha para mim. Olha o que Jesus diz. Ah, irmão, que maravilhoso. Jesus disse assim, ó. Quando o Filho do Homem voltar, porventura encontrará fé na terra? O que Jesus quer encontrar quando ele voltar? Fé. Pessoas que creiam. Olha para mim. Quer ver como nós estamos desagradando a Deus? Jesus disse assim, ó. Se vocês crerem em mim, farão as obras que eu faço. E ainda farão maiores. Aí eu te pergunto, você acredita que você pode fazer a obra que Jesus fez? E mais do que isso, fazer obra maior do que ele fez? Crê mesmo, irmão? É verdade? Ou você entendeu? Porque entender não é o mesmo que crer. Pastor, eu já entendi o que ele disse. Mas daí eu acreditar que eu vou chegar lá no cemitério, quando meu amigo morrer, e dizer para ele assim, fulano, vem para fora. Aí, pastor, é demais. Eu ouvi o testemunho de um pastor no Egito. Inclusive a gente vai, quando nós fomos para Israel, agora nós vamos na igreja onde esse pastor congrega, que é uma igreja numa montanha, que era uma montanha de lixo. E aí furaram a montanha e fizeram uma igreja lá dentro. Chama Igreja da Montanha. E ele teve um acidente. E ele se chocou com um caminhão com barras de ferro e os ferros entraram dentro dele. E tiraram 6 órgãos dele. Depois de morto, é claro. Só que ele ressuscitou. E ele tem os órgãos. E os médicos não sabem explicar de onde que veio, porque eles tiraram. Eles têm os órgãos dele em sacos plásticos para provar que eles arrancaram os órgãos. Só que está tudo lá de novo. Diga assim, o que é isso? Fé. Crer. Você está aí? Diga amém. Olha para mim, irmãos. Nesses países, Jesus está indo pregar nas casas. Está indo pregar nas casas. Jesus vai lá, prega na casa do cara, e o cara converte. Olha para mim, diga assim, Jesus está olhando em mim, se eu tenho fé. O que traz o favor de Deus sobre a minha vida? A fé. Qual que é o problema? Nós não cremos, porque a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração, e nós vivemos murmurando o tempo todo. Nós murmuramos antes das coisas acontecerem, o que prova que nós não acreditamos. Você consegue entender ou não? Olha para mim, seu marido sai, e aí ele demora a voltar, aí você já fala, já começa a murmurar, você não sabe o que aconteceu. Mas aí você fala, certeza que está com aqueles amigos lá, lá no futebol, ou sei lá, se ele não for no boteco, não sei o quê. Você não sabe o que aconteceu, mas você já murmura, porque a boca fala o que está cheio, o que você crê é isso. Consegue entender ou não? Eu quero te mostrar algo muito sério. Números 13, vem comigo. Você está aí? E falou o Senhor a Moisés dizendo, verso 1, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada um príncipe entre eles. E enviou Moisés do deserto a Parã, segundo a ordem do Senhor, todos aqueles homens que eram cabeça dos filhos de Israel. E estes são os seus nomes:
Aí vai falar os nomes, amém, irmãos? Diga assim, 12 espias. Olhe para mim, diga 12 espias. Lembra o nome de algum sem ler na Bíblia? Josué e Caleb. E o resto? Que incrédulo, irmão. Você nem... Olha só. Verso de número 16. Estes são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Amém? Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhes, subis por aqui para o lado do sul e subi a montanha, e vede que terra é, o povo que nela habita, se é forte, fraco, se um pouco ou muito, e como é a terra em que habita, se é boa, se é má, quais são as cidades que eles habitam, se em arraiais ou em fortalezas, também como é a terra, se é fértil, se é estéril, se nela há árvores ou não, esforçai-vos e tomai o fruto da terra. E eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Amém, irmãos? Verso 23. Depois foram até o vale de Escol e dali cortaram um ramo de vide, uva, com cachos de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma vara, como também das romãs e dos... Diga assim, um cacho de uva, 2 homens para carregar. Não é por causa do peso, mas é por causa do tamanho. Não tinha como um homem só levar. Eles tiveram que cortar uma vara, amarrar o cacho de uva na vara, colocar nas costas e trazer porque era muito grande. Você está aí? Diga amém. Diga assim, terra que mana leite e mel. Observe. 24. E chamaram o lugar Vale de Escol, por causa do cacho dali cortaram os filhos de Israel. E eles voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. E caminharam e viram a Moisés e Arão. Voltaram. E toda a congregação de Israel, no deserto de Parã, em Cádiz. E deram-lhe notícias a eles, e toda a congregação, e mostraram-lhe o fruto da terra. E contaram-lhe e disseram, fomos à terra que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel. E esse é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. As cidades fortificadas e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak, os amalequitas. Habitam na terra do sul. Os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. E os cananeus habitam junto ao mar e pela margem do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, certamente subiremos e possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra... Porém, os homens que com ele subiram disseram, olha o que eles disseram, não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que... E infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel, a terra pela qual passamos a espiá-la, é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendente dos gigantes, olha o detalhe, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus... Olha para mim, como é que eles se enxergavam? Como gafanhotos. Eles disseram que podem possuir a terra? Não. Eles disseram que podem entrar na terra? Olha para mim, aqui tem algo importante. Porque nesse momento, o Senhor vai rejeitá-los. Existe uma nação inteira, junto dessa nação está Moisés, amém, irmãos? Quem? Arão, amém? Todos os filhos de Israel e Josué e Caleb. A Bíblia diz que a fé é um espírito, diga um espírito, é espiritual. Olha como é que diz a Bíblia, tenha o mesmo espírito de fé que houve nos seus antepassados, ou seja, em Moisés, em Abraão, em Davi. E olha para mim, a fé contamina.
mas a incredulidade também contamina. São 12 espias. Quantos espias? 12. 10 disseram, não dá para entrar na terra. E isso contaminou toda uma nação, quase 3 milhões de pessoas. E só 2 homens disseram, dá para entrar sim. Porque se Deus falou que nós entraríamos, nós vamos entrar. Sabe o que eles fizeram? Tentaram apedrejar Moisés e Calebe. Porque os incrédulos sempre vão perseguir quem tem fé. Você está aí, diga amém. Olha para mim. Quando Deus tirou eles do Egito, qual foi a promessa que Deus fez? Que levaria eles para uma terra que mana leite e Deus não prometeu? Sim ou não? Deus não prometeu o que ia fazer? Por que eles não acreditam no que Deus disse? Porque eles foram lá, eles viram a terra, eles viram que de fato a terra manava leite e mel, mas eles estão declarando, nós não podemos. Diga assim, qual que é o problema? Diga, qual que é o problema? Não, pergunta que nem crente, irmão, qual que é o problema? Aquilo que eu creio e falo é o que eu vou viver.